Olá, Itirapina TV trazendo para você mais um Tá na História de Itirapina. E hoje contando para você a história de Antônio Madaleno, o milagreiro do Itaqueri da Serra. Vem com a gente conhecer mais essa história de nossa cidade. A história do nosso país, assim como a da nossa região, sempre foi acompanhada de movimentos de fé e do avanço da Igreja. A fé e o desenvolvimento do Brasil se deu de forma uníssona. Isto é notório na formação de nossas cidades, como exemplo, São João Batista de Rio Claro, Santana de Analândia, São Carlos de Borromeu, entre outras. Da mesma forma que existiam os santos católicos, a devoção do povo também criou sua devoção em algumas pessoas, que por suas dificuldades de vida, sua santidade e benevolência acabaram sendo cultuadas. São eles os milagreiros, como são chamados. Hoje vamos falar de um milagreiro que viveu em Itaqueri da Serra, o senhor Antônio Madaleno. Ao pesquisar sobre ele, não foi encontrado documentos, registros ou livros para obtermos dados como data de nascimento, nome dos pais, óbito, sendo que as informações que tivemos foram obtidas através de relatos de pessoas. Antônio Madaleno, um homem simples que contraiu a tão temida lepra, uma doença sem cura para aquela época. Muitos dizem que contraiu a doença por cuidar de sua irmã. Antônio Madaleno, sabendo da gravidade da doença, se isolou em um casebre no meio do mato, próximo à vila, e lá ficou até morrer. Os moradores, conhecidos de Antônio Madaleno, levavam comida e mantimentos e deixavam próximo ao rio, perto da casinha onde morava, pois acreditavam que a doença não atravessava o rio. Quando Antônio Madaleno faleceu, foi enterrado no cemitério em Itaqueri e, devido à sua doença, como contam, foi pedido autorização para o padre da época para ser enterrado, e as autoridades exigiam que para enterrá-lo seria 14 palmos, o que não foi possível. Seu túmulo é muito visitado e várias pessoas vêm até Itaqueri agradecer aos milagres atribuídos a Antônio Madaleno. Várias pessoas carregam seu nome devido a esses milagres, como conta o senhor Antônio Madaleno Godoy Bueno. Seu nome foi uma promessa de sua mãe, que pediu a Antônio Madaleno a sua cura de uma doença que ele adquiriu com poucos meses de vida e que foi atendida. Estivemos com seu Antônio em Itaqueri da Serra, aonde ele reside, e ele nos fez o seguinte relato, conforme vídeo que vem a seguir. Meu amigo, qual que é o seu nome? Meu nome é Antônio Madaleno Godoy Bueno. Por que você tem o nome do Madaleno? Quando eu tinha 1 ano de idade, Deus semeou outro em mim e no comércio não tinha cura. Aí a minha mãe apelou pro lado da promessa. Aí a minha mãe fez promessa pelo Antônio Madaleno e por intermédio dele eu sarei, graças a Deus, estou aqui vivo hoje. Fala pra mim, como é que o Madaleno pegou a doença? Olha, pelo que eu sei, como meu avô dizia, que ele pegou a doença de uma própria irmã dele. A irmã dele tinha doença, aí ninguém podia cuidar da irmã, aí ele pegou e foi cuidar. E com isso ele acabou pegando a doença da própria irmã. Muito bem, então ele pegou a doença da própria irmã dele. Isso, da própria irmã.
Ô, seu Antônio, conta pra mim como é que o pessoal levava mantimento e esmola pro Madaleno, lá na choupana onde ele morava. Ele levava lá, ele tinha uma carrocinha, tinha uma cerca de arame em rua da casa, então ele tinha uma carrocinha, ele ficava dentro da casa dele, pegava a carrocinha, a turma punhava a esmola e puxava para dentro da casa para não transmitir a doença para outras pessoas. Havia também, na época, uma crendice popular que as águas separavam a pessoa doente, não deixando que a doença passasse para o outro lado do rio, das águas. Então aqui, ó, tá o rio que separava Madaleno da sociedade para que não passasse a doença para as pessoas. E ali, ó, a estrada onde as pessoas passavam e deixavam alimentos, deixavam mantimentos para que Madaleno se mantivesse. E aqui, ó, era onde ficava esticado o fio de arame, onde as mercadorias chegavam até o Madaleno. Segundo os relatos da senhora Antônia Madalena Meneguim, Antônio Madaleno tem seu nome devido à sua mãe e era conhecido como Antônio da Madalena, e que tinha um irmão chamado Pedro, e era conhecido como Pedro da Madalena. Contou-nos também que o seu pai, o senhor Antônio Meneguim, nasceu em 1917, e o falecimento de Antônio Madaleno deu-se quando seu pai tinha 2 ou 3 anos, sendo, portanto, o ano de óbito por volta de 1919-1920. Antônio Madaleno trabalhou por um bom tempo na fazenda da Máquina, próximo a Itaquiri da Serra. Francisco Delfino, avô da senhora Antônia Madalena, contava que ao levar mantimentos para Antônio Madaleno, após uma conversa, ele falou: "O pessoal da redondeza ajudou muito, só que Antônio Madaleno está por pouco tempo nesse mundo, por 3 dias, e quando vocês se verem em desespero, sem saída, chamem por Antônio Madaleno, que vocês serão atendidos." Deixamos uma placa com o nome de Madaleno em seu túmulo no cemitério de Itaquiri, pois uma das dificuldades que tivemos foi exatamente localizar o túmulo. Ele foi reformado com recursos de uma jovem senhora que possuía seu nome em devoção ao milagreiro, e colocado também uma placa de bronze que desapareceu do local. Durante o período de pesquisas para esse documentário, encontramos inúmeras pessoas devotas do milagreiro do Itaquiri. Vários agricultores, várias pessoas de toda a região e também de outros municípios informaram que efetuaram novenas e rezas do terço a Antônio Madaleno pela sua produção agrícola e outras promessas. Faz-se necessário confessar também que, levantando informações e visitando os locais, sua história comovente de sofrimento e as histórias de graça alcançada nos comoveram. Somos também hoje devotos de Antônio Madaleno, o milagreiro do Itaquiri da Serra. Que o Senhor nos abençoe a todos. O Itaquiri da Serra tornou-se tão conhecido pelos fatos milagrosos que ali tem acontecido. Doente, desesperado, ali fazem seu pedido pro Antônio Madaleno e a menina do coquinho. Quem conhece o Madaleno sabe quanto ele sofreu. Era uma pessoa simples, mas grande servo de Deus, com a doença da lepra. Muito tempo ele sofreu em uma gruta no mato, ali sozinho morreu. Num bairro chamado Lobo foi aonde ele viveu. Fizeram uma capelinha lá onde ele morreu. Muitos pedidos são feitos, clamando o nome seu, com a permissão
missão divina, Madaleno atender. Querida serra onde ele está sepultado, cemitério muito simples, mas por Deus abençoado. Hoje a sua sepultura por muito é tão visitado, é o povo agradecendo os milagres alcançados.